Muito bom dia. Eu gostaria de abordar hoje a medida que a bancada do PS está prestes a tomar, que é o fim dos vistos de trabalho. Eu vou só ler aqui, relativamente, eles ainda existem, portanto, eu vou ler alguns dos requisitos que ainda hoje são fundamentais para se ter um visto de trabalho. Vou ler aqui esta frase, mas existem outros requisitos a serem cumpridos. Um deles é o facto de que a vaga de emprego que você irá preencher precisará ter sido anunciada antes. Este anúncio é feito pela empresa numa plataforma pública que reúne as ofertas de emprego do país. Ou seja, existe uma plataforma pública onde eventualmente as pessoas podem consultar. Mas esta plataforma pública hoje tem prioridades. E algumas das prioridades relativamente nas propostas de emprego, relativamente aos nacionais, aos cidadãos do espaço europeu ou eventualmente outros países com os quais a União Europeia tenha acordo. Eu vou ler aqui isto rapidamente. Requisito para a contratação de estrangeiros. As vagas de emprego para serem preenchidas por estrangeiros que residam fora de Portugal e da União Europeia precisam primeiramente de... Não podem ter sido preenchidas por nacionais portugueses. Ou seja, os portugueses têm prioridade. Não terem sido preenchidas por trabalhadores nacionais de Estados-membros da União Europeia, do Espaço Económico Europeu ou de Estado terceiro com o qual a Comunidade Europeia tenha celebrado um acordo de livre circulação de pessoas. Ou seja, estes até agora tomam prioridade sobre o cidadão estrangeiro, sem terem sido preenchidas por trabalhadores nacionais de Estados terceiros com residência legal em Portugal. Não terem sido preenchidas por trabalhadores nacionais de Estados terceiros com residência ainda irregular em processo de regularização em Portugal. Ou seja, até agora tem a prioridade o cidadão português, o cidadão do espaço europeu, por assim dizer, o cidadão português também é do espaço europeu, e aqueles países com o qual eventualmente Portugal tem um acordo de circulação de pessoas. E também aquelas pessoas que estão cá em Portugal e que estão muitas vezes em situação irregular e que têm empregos precários e que estão muitas vezes desempregadas, essas até agora ainda tinham prioridade relativamente ao cidadão estrangeiro. Com o fim do visto de trabalho, que ao que parece a bancada socialista irá promover, desaparecem estas prioridades. O que é que isto no fundo acontece? O cidadão estrangeiro a partir de agora está no mesmo patamar que o cidadão português, que o cidadão da União Europeia e com aquele cidadão que estava cá em Portugal irregular, que tinha trabalhos precários e que se calhar esperava uma oportunidade de voltar a trabalhar para se regularizar e eventualmente ter a nacionalidade portuguesa. Ou seja, no fundo é Portugal cria propostas de emprego não para os seus nacionais, nem para a União Europeia, para os cidadãos da União Europeia, nem para países com o qual a União Europeia tenha acordo, nem para aquelas pessoas que estão cá a trabalhar e que estão irregulares, mas cria emprego para o mundo, para o cidadão do mundo. Isto é um pouco caricato, porque isto revela alguma falta de sentido de proteção e defesa dos seus nacionais, de proteção e defesa do cidadão da União Europeia, dos países com os quais a União Europeia tem acordo de circulação de pessoas, dos países da lusofonia. Ou seja, isto revela um certo falta de patriotismo e, no fundo, o país passa a criar emprego para o cidadão do mundo. Não é? Não olha para os seus nacionais como prioritários, não olha para o cidadão da União Europeia como prioritário, não olha para aqueles cidadãos estrangeiros que já cá estão e que estão de maneira irregular, mas que têm trabalhos precários, também não olha para eles de maneira prioritária. E, portanto, o que é que isto irá acontecer? Eu ouvi ontem um argumento que dizia que porque as máfias servem-se... existem máfias porque existem vistos de trabalho e, eventualmente, tirando o visto de trabalho, as máfias terminam. Insinuou-se isto nas entrelinhas. Bem, isto é caricato. As máfias vão continuar a existir. Porque se um cidadão não fala português, não fala inglês e que vem para Portugal procurar emprego, ele certamente não vem sozinho. Alguém o traz e alguém o inicia cá em Portugal, ajudou a procurar emprego. Portanto, isto é falso. As máfias vão continuar a existir. Isto o que é que vai fazer? Vai fazer com que Portugal ainda receba mais pessoas. Vamos ver mais pessoas, talvez, que vivam nas ruas, porque depois já não conseguem regressar a casa. Que vivam em casas, em habitações com 15, 16 pessoas lá dentro. Muitas vezes explorada por determinado tipo de pessoas e que não têm dinheiro para regressar a casa. Eu, nessa altura, espero que o jornalismo vá falar com essas pessoas, mostre as situações degradantes em que vivem, porque isto de humanismo integrador não tem nada. Isto é liberalizar
e colocar o cidadão da União Europeia, o cidadão português, o cidadão lusófono, o cidadão que já cá trabalha e que de maneira irregular colocá-lo ao nível do cidadão do mundo, tornando-o cidadão do mundo também. E portanto, as pessoas vão ficar, vamos ver como é que elas vão viver e em que condições é que elas vivem. É que esta coisa de andar sempre com o humanismo integrador e a falar do humanismo integrador quando as câmaras estão ligadas, isso é muito fácil. Depois, quando as situações no terreno se revelam muito pouco condizentes com aquilo que é uma vida com dignidade com que as pessoas devam ter, aí já não se fala, já não aparecem as figuras do regime a falar no humanismo integrador. Ninguém as ouve nessa altura. Falam no Parlamento quando as câmaras estão ligadas. Muito obrigado, a continuação de bom dia.